Olá, ainda criando conteúdo e falando das causas das nossas aflições na visão espírita, que hoje é muito comum as pessoas vivem aflitas, desesperadas, né? E sem uma resposta plausível do porquê ou para quê, né? Então fica por que tanto sofrimento ao redor dos nossos passos? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que uns para tudo, para uns dá certo, para outros não? E essas são algumas dentre muitas questões que ficam sem resposta lógica, né? Quando a gente analisa a vida de um ponto de vista de uma única encarnação, olhamos a vida numa perspectiva mais ampla e obteremos resposta para todas as nossas dúvidas. O ser humano ele é premido pela necessidade. Sempre buscou inventar aparelhos que possibilitam a viver melhor no que tange a dor. Os antropólogos descobriram já na antiguidade diversos instrumentos de cura. De lá para cá, as descobertas das novas técnicas implementam esse crescer e esse meio de diminuir a dor, o sofrimento e a aflição, né? Dor e sofrimento, né? Para uma simples reflexão, o sofrimento basta para evidenciar, eles têm uma razão de ser profunda. A dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbíamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. O sofrimento mais profundo do que a simples dor sensível é que afeta toda a existência. Também tem sua razão de ser. É através dela que as pessoas procuram as religiões, né? Procuram a vida mística, né? Procura se integrar em algum contexto, alguma comunhão para encontrar resposta para o seu sofrimento. A dor física, ela anuncia que algo não vai bem e que precisa de melhora. Embora sempre queremos fugir dela, ela nos oferece a oportunidade de refletir, voltar para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos. Dada a grande coerência da dor, tantos sofrem os grandes gênios como as pessoas mais apagadas. Nesse sentido, observe o sofrimento anônimo daqueles que dão exemplo de santidade aos que lhe sentem os efeitos mesmo ocultos, sigilosos. Então, o que eu quero dizer é que a dor, o sofrimento, a aflição é para todos, né? Seja para o grande, seja para o pequeno, seja para o doutor, seja para o paciente, né? A dor é evolução, a dor é a que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Na dor e expiação estão associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa, etc. Na dor e evolução estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil, enquanto a primeira é a consequência de um ato mau e a segunda é o fortalecimento para o futuro. Existem dores auxílio e são aquelas prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo
da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório de desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte, né? O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, a outras calamidades da vida orgânica, constituem por vezes dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos e que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéfica disciplina para o ingresso respeitável no mundo espiritual. E aí nós chegamos a um denominador comum: a lei da causa e da ação, ação e reação. A causa é algo que origina um efeito. Por exemplo, qual a causa do leite? A vaca. Qual a causa da manteiga? O leite. Mas todas essas causas estão sujeitas a um princípio. Quando estamos falando de causa e efeito, estamos falando de tempo, né? O tempo é a sucessão de coisas ou acontecimentos que se expressam em termos de presente, passado e futuro. Embora na concepção infinita do tempo, o passado e o presente e o futuro se confundem. Não há dúvida de que o ontem foi passado e o hoje é o presente e o amanhã é o futuro, né? Então é importante a passagem pelo tempo, ou seja, podemos modificar a causa e concomitantemente o efeito. Aí vem a questão do merecimento. Encontrando respostas para o nosso sofrimento, para a nossa agonia, para a nossa dor, para nossas aflições, recaímos sobre o merecimento. É uma história, né, que foi retratada pelo espírito Hilário Silva num determinado livro de Chico Xavier, no qual ele descreve o fato Saturnino Ferreira que, ao perder o dedo junto a uma máquina que era condutor, se fizera contra, né? Ele tornou-se o centro das atenções. Como Saturnino sendo espírito benévolo para que todas as pessoas podem perder o dedo. Foi o que ele sugeriu. Um fato que ia de encontro com a justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita, frequentava um orientador espiritual e revelou-lhe que numa encarnação passada, essa pessoa que havia triturado o dedo havia triturado o braço de um escravo no engenho rústico. Então, fica a questão: por que ele perdeu o dedo? Tem a ver com o passado espiritual dele? Sim. No plano espiritual, por muito tempo, né, fica essa questão. E quando eu falo do que se planta, também enquadra isso, né? Eu fiz lá atrás e me esqueci. Tudo bem, já passou, já pagou, nem existe mais escravo. Depois de tantas quantas reencarnação, eu vou passar pela mesma coisa para lembrar. Mas aí, né, não é uma maneira de punir, né? É a lei de causas e efeitos, de ação e reação, né?
Então é assim. E as causas das aflições, né, devem ser procuradas tanto no presente atual, nessa encarnação, como numa existência passada. Devemos partir do princípio de que elas são justas. Eu vejo 1 milhão de gente aí hoje se queixando: não tenho sentido para a vida, não sei o que vou fazer, estou passando por isso, não sei quem sou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então vamos buscar lá atrás quem fomos nós. É possível? É, né? Se assim não pensarmos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Quer dizer, tudo que nos acontece tem um motivo, embora nem sempre saibamos explicar com clareza. Então, fica aí. Nós devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo alguma indagação a respeito do que estamos passando. Em caso de anemia, fica uma pergunta: será que eu descuidei da alimentação? No caso do filho escolher o caminho do vício, será que eu dei devida educação, os cuidados necessários? No caso de uma aquarela familiar, será que não fui injusto com tal pessoa? Porque vai cair sobre mim, né? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remotem progressivamente a fonte dos males que o afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. O que eu quero dizer é que tudo que nós passamos nessa encarnação foi terrivelmente pior em outra. Se formos mal, receberemos esse mal hoje aqui, né? Então falamos das causas anteriores, né? Não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos reportar a encarnações passadas. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como as causas atuais, as consequências naturais da falta cometida lá atrás, numa outra vida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que faz, o que fez os outros suportarem. Então, se eu fiz mal lá atrás, hoje eu passo por coisas que eu não compreendo. Vamos buscar, né, lá atrás, o que eu fui, o que eu fiz, né? Se eu fui duro e desumano, ele poderá ser tratado duramente e com desumanidade. Se eu fui orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Pesado, né? Se eu fui avarento, egoísta, ou se fiz mau uso da fortuna, poderá ser uma condição, né, ter uma condição privada do necessário. Se eu fui mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. É regra básica.
Devemos procurar a origem dos males nesta encarnação. Não encontrando indícios, retornaremos a uma outra. Mesmo tendo o esquecimento do passado, fica-nos uma lembrança de intuição. Isso são as causas das nossas aflições. A lei de ação e reação, de causas e efeitos. E por mais, a justiça das aflições. A dor não é castigo, é contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. A dor expiação é kármica, de restauração é libertação de carga que nos entrava na caminhada, é reajuste perante a vida, posição da alma no roteiro certo, passageira, nunca perene, né? A dor evolução tem existência permanente, embora variável segundo as experiências de vida pelo espírito. Ela acompanha o desenvolvimento e a indicação. É sinal de dinamização, inevitável manifestação de crescimento. É a dor na sua essência, uma vez que as outras são passageiras e evitáveis, mesmo que o espírito se envolva em suas malhas por séculos, às vezes, né? E para justificar, eu já tinha falado dos tipos de dor e das causas dela, né? A dor expiação, que eu falei, que ela vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo em complicados labirintos de aflição, para regenerar esse espírito perante a justiça, né? É consequência do nosso desequilíbrio mental, do proceder desviado da rota ascensional do espírito. Podemos associá-la a encarnações passadas. Muitas das vezes é o resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Aí tinha falado também da dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Na dor expiação estão associados remorso, arrependimento, o sentimento de culpa, etc. Na dor evolução estão associados o esforço, a resistência ao meio hostil, enquanto a primeira consequência de um ato mau. No entanto, a segunda é um fortalecimento do futuro. E fica a questão do merecimento. E aí, tem algumas pessoas que precisam ver isso. Uma em especial, sem motivo para viver. Vou buscar lá atrás, né? Quem você foi, o que está acontecendo com você, por que essas dores, por que essas aflições, né? Tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com o seu passado espiritual. Então vamos ver, né? Você sabe com quem eu estou falando. A aflição é um reflexo intangível do mal forjado pela criatura que experimenta todo mal, representa vírus da alma suscetível de afastar ao modo de epidemia mental devastadora, né? Aflição, agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura,
Tudo tem porquê. E falei da necessidade da dor, né? E que está ligada a uma outra encarnação. A uma pessoa especial, sem motivo para viver. Ouça e reflita. E vai buscar. Tá? No mais, fica para reflexão. Axé. Boa tarde.